Bom pessoal, lembrando que review vai conter spoilers, então se você não viu o drama, se você não quer spoiler, esse não é o vídeo pra você ainda. Veja e depois volte aqui. Mas se você quer mais informações sobre o drama, aqui no card está a sua sinopse, então vamos falar livremente. Bem-vindos ao vídeo e essas são as minhas opiniões sobre o drama chinês Quem Governa o Mundo. Então vamos à review do drama Quem Governa o Mundo. Se você não é inscrito, se inscreva e também deixa aquela curtida no vídeo que sempre me ajuda muito. E vamos falar aí deste drama com dois atores muito queridos pela maioria das pessoas aí que acompanha os dramas chineses. Yang Yang, lindíssimo, maravilhoso, como eu costumo chamar, uma pintura de homem. E a nossa querida Zhao Luzi, a nossa apimentada, como diz a minha amiga Fran, sempre gosto de chamar ela de pimentinha. Então vamos lá analisar um pouco desse drama ponto a ponto. O que falar dos cenários? Os cenários eu gostei muito, maravilhoso. Toda a construção, primeiro ali externa das cidades, tanto do Império como aquela que tem a cachoeira, a cidade do protagonista, a cidade da protagonista. Tudo realmente muito bonito. Os cenários internos também maravilhosos. Nossa, tem um jardim da outra princesa, a meio chatinha, que é a coisa mais linda. E a parte interna também do palácio ali do nosso protagonista, onde ele tem sempre aqueles embates com o pai, com os irmãos, tudo muito bonito. O da protagonista também, você vê que tem pequenos detalhes diferentes para mostrar a regionalidade de cada um, a diferença de cada reino. Realmente eu gostei muito de tudo. E também a Morada da Fonte, muito bonita. Eu não tenho o que criticar, eu acho que foi tudo muito caprichado nesse sentido. E posso dizer o mesmo dos figurinos. Não é nada muito diferente do habitual, fora da caixinha, mas faz a função certinha. A roupa deles no mundo das artes marciais é aquela roupa padrão do pessoal do mundo das artes marciais, uma coisa mais simples, lisa, branca ou preta, só com muitos tecidos para que dê aquele efeito bonito na hora de lutar. Já a roupa, quando eles já estão no reino, ele é um príncipe, ela é uma princesa, também as roupas, as armaduras, tudo muito maravilhoso. Quero destacar aqui as roupas dos três príncipes, eu achei muito legal. Uma coisa meio Teletubbies ali, só muda a cor, mas a roupa é a mesma. A roupa dos ministros eu gostei bastante. A roupa da ministra, todas as roupas que ela usa são muito bonitas. Então, dessa parte do visual de todo mundo eu gostei bastante. Não tenho críticas, só elogios a essa parte. Quanto aos efeitos visuais, tem, como sempre, eu acho, tem seus pontos fortes e seus pontos fracos. Eu acho que os grandes pontos fortes estão ali naquela arma da Bai Fanxi, e os tecidos. O leque também não ficou mal, ficou bem legal, mas é lógico que os tecidos dela, em termos de efeitos especiais de presença, eu acho que é uma arma mais legal, ficou bem feito. Tem muitos efeitos na luta de construções de cidades ali, partes que você sabe que são falsas, que foram bem feitas. Os pássaros, realmente, eu até elogiei na minha reação ao primeiro episódio, que realmente estava muito melhor do que costumava ser. Botei até uma cena do The King's Woman, que é bem mais antigo, claro, que o pássaro era horrendo, uma coisa feia, aqui não. Todos muito bonitos, mas tem horas também que a gente vê uns efeitos assim, mais ou menos, principalmente ali no episódio final, acho que até me tirou um pouco da história, aquela luta final bem exagerada, né, deles parecendo até, eu falei Dragon Ball, eles destruindo as coisas e as espadas um jogando no outro, os voos, ali ficou uma coisa bem falsa, acho que podiam ter caprichado ali melhor, já que era a luta final. Então eu acho que de forma geral são efeitos funcionais, não são perfeitos, foram funcionais a maior parte da história, tem uma pequena pecada num ponto ou em outro, mas nada também que prejudique o drama. A gente sabe que efeitos visuais são sempre complicados e dependem muito de quanto de dinheiro você tem para investir. E não são todos os dramas que vão ter muitos orçamentos, então, por mais que seja bom ver efeitos visuais muito bons, às vezes a gente tem que também aceitar o que eles conseguem entregar, desde que não prejudique a história, tá valendo.
A Hostia Boa é funcional, claro, destaque total para a música do nosso amado Liu Ning, que toca na abertura e toca toda vez que tem uma cena empolgante no drama, uma cena de luta, é essa música que toca. Então, claro que é a música que eu mais gosto. Tem outras músicas que eu gosto também, como essa aqui. Mas com certeza a dele é a top desse drama. Desenrola, bate, joga de ladinho, tá banhando, tá lançando. Vamos falar dos personagens que merecem alguns destaques. Vou começar pelo menininho, o nosso mini médico. Gostei muito da função dele dentro da história, do início ao fim. Fiquei meio triste com o final dele, claro, mas eu realmente gostei do personagem em si. Pra que matar a criança? Não matem a criança. Eu fico deprimida. Ele ser uma criança ali que os dois ajudaram, ficou meio como um filhinho deles, virou um irmão mais novo ali pra nossa prota. Dentro do desenvolvimento dele, a única coisa que eu achei que pecou um pouco, eu acho que ele sofreu um pouco ali. No começo ele perde os pais. Eu não sei, eu acho que ele supera muito rápido pra uma criança. Uma criança que passou pelo que ele passou, mas ao mesmo tempo é um menino que demonstra força. Achei ele um pouco maduro demais pra idade dele, mas a gente sabe que existem crianças que realmente são um pouco assim. E eu adoro o personagem. Vamos falar aqui do Han Shao, um ator maravilhoso que eu adoro, vocês sabem quem é. Que era o príncipe lá. E que desde o início a gente não sabe ali se ele é amigo, se ele é inimigo. Mas conforme o decorrer do drama a gente vê que ele é uma pessoa muito parecido com o protagonista. Ele tem o mesmo objetivo do protagonista. E ao mesmo tempo que ele tem o objetivo do protagonista, ele tem o mesmo senso de justiça. Ele não quer sacrificar nem arriscar vidas de inocentes à toa pelo sonho dele de ser o imperador do mundo. Gostei do personagem desde o início. Ele até dá uma cantada ali bem na cara da Bai Fan-Shi ali quando ele se conhece. Eu achei isso bem legal. Ele deu em cima mesmo, não quis saber, já jogou direto e reto. Ele e o Rei Fan-Shi, na real, eles sempre ficaram meio que no empate. Acabou que quando um enfrentou o outro cara a cara, meio que nunca nenhum ganhava. E no final ele vê que foi traído pelo grande amigo que ele confiava. Talvez faltou um pouco de um desenvolvimento mais emocional do personagem. Eu acho que o ator foi bem. Só faltou ali um pouco de carga mais dramática. Quando ele realmente soube da morte da irmã ou soube da traição do amigo. É que também não teve tempo, eu acho o final muito corrido. Ele não teve tempo de demonstrar uma carga dramática para essas perdas. Foi só uma pena nesse sentido, porque eu sei que o ator consegue mandar bem nessa área, mas personagem que eu gosto muito. Vamos falar da nossa ministra. Eu adorei a personagem, porque embora ela gostasse do protagonista, ela não é aquela mulher invejosa. Quando ela viu que ele realmente gostava de alguém, que essa pessoa era a Bai Fan-Shi, que é uma pessoa maravilhosa, ela deu um passo atrás e viu que realmente ela tava sobrando ali na relação. Até por uma questão que eu acho que o verdadeiro amor também significa isso. Você pode gostar de uma pessoa, mas ver que ela tá feliz ali, que ela quer outra coisa, e aceitar isso e deixar ir. E ela é super justa, super linda, super maravilhosa, super inteligente. Eu vi esse drama junto com meu pai e com a minha mãe. E meu pai era time total da ministra. Ele falou que se fosse o protagonista ele escolheria ela. Ele ficou super encantado por ela e eu entendo. E nota 10 aí por ela não ter sido aquele clichê da mulher invejosa. Falar um pouco do Fenju, né, o irmão malvadinho. É um ator que eu adoro. Foi até legal ver ele fazendo um vilãozinho ali. Ele mandou muito bem, eu acho. Ele fez a função que ele tinha que fazer, que é o irmão insuportável. Traíra do irmão, traíra do pai, traíra da mãe. Ele não confiava em ninguém. Ele só queria ali defender o lado dele. No final a gente vê que ao mesmo tempo que ele é assim, ele realmente gostava da mãe. Quando ele perde tudo, quando ele perde a mãe, realmente ele fica louco. E ele protagoniza uma das cenas que eu acho melhores no drama, quando ele diz aquelas verdades todas pro pai, que ser filho dele é horrível. Aquilo foi maravilhoso de ver. Por mais que a gente ficasse ali com raiva das coisas que ele fazia, eu entendo o lado dele. Ele tava também lutando pelo poder, ele só não tinha muita condição de fazer isso.
E começou também a jogar de forma errada, né? De forma injusta, de forma maliciosa, mas ele aprendeu isso com a mãe, então não tinha muito como ele escapar disso. Mas ele brilhou nessa cena que eu falei e eu realmente gosto do personagem. Ele faz a função que precisa ser, que é aquele irmão nojentinho, e ele foi perfeito. Vamos falar agora do irmão bonzinho. O irmão mais velho, personagem que a gente fica meio assim, a gente não sabe se ele realmente é bom, se ele realmente é mal, se ele tá do lado do irmão ou não está. A gente fica na corda bamba com ele. Eu acho isso muito legal e é mérito total do ator e do personagem. Mas no decorrer a gente vê que ele é realmente fiel ao irmão, principalmente também porque ele foi criada pela madrasta dele, que é a mãe do protagonista. E tem toda uma história bonita ali, né, da criação dela e do que eles passaram juntos. Dentro da história eu acho que ele é um dos personagens que tem uma carga dramática melhor trabalhada, que ele tem muitas oportunidades de mostrar drama, de mostrar tristeza, dor. Como ele queria que a mãe gostasse dele, e ela é aquela mãe que só pensa nele como um nada, como uma ferramenta para usar, e como isso faz ele sofrer. O ator foi maravilhoso em mostrar esse sofrimento, esse sentimento de abandono que ele sente, e tendo como o único parente dele, a única pessoa que ele tem um porto seguro ali, o irmão. Então é um personagem que eu gosto muito, e o ator mandou muito bem. Vamos falar aqui dos homens que acompanham o nosso protagonista. Vamos falar dos 4 juntos. Tem aquele que é o principal, o servo dele, que tá sempre acompanhando ele. Tem aqueles outros 2 irmãos e tem o pai deles. Gosto desses 4 personagens, gosto muito. São aqueles servos fiéis, maravilhosos, que lutam e que estão ao lado dele pra enfrentar tudo e todos. Mesmo quando o mais velho dá uma pisada ali na bola que não quer que ele fique com a Bai Fanchi. Eu entendo a posição dele, porque ele tá do lado do príncipe há muito tempo e quer que ele lute pelos sonhos dele. E pra isso ele não poderia casar com qualquer uma. Ele não tá fazendo isso por maldade, sim, porque ele realmente respeita os sonhos e os desejos da pessoa que ele serve. E ele sabe que aquilo poderia prejudicar ele. Então são 4 personagens maravilhosos que só brilharam enquanto estiveram em tela. E por parar em brilhar, outra personagem que brilhou em tela foi a madrasta má, muito má. Nossa, que mulher horrível por dentro, uma mãe horrível. Só pensa nas pessoas como uma forma de usar. Parece muito que ela faz as coisas por ciúme, que ela realmente gostava do marido dela, mas eu acho que esse tipo de pessoa egoísta como ela era, não ama ninguém de verdade. Ela ama a pessoa a partir do momento que essa pessoa pode dar alguma coisa em troca pra ela. E ela sempre quis poder, se aparecer e ser mais do que os outros. A atriz brilhou no personagem, uma vilã incrível. É uma vilã, matou ali a mãe do protagonista, a atriz tá de parabéns. Ela arrasou, uma atriz já com mais idade, com certeza com bastante experiência, e ela foi maravilhosa. Assim como o marido. Nossa, tinha hora que eu gostava dele, tinha hora que eu odiava ele. Aquela cena que ele manda bater no filho. Bai Fanchi praticamente passa ali pelo, como a gente chama no Brasil, um corredor polonês, e é socado, espancado. Nossa, aquela cena foi muito pesada, muito difícil. Eu fiquei com tanta raiva dele, tanta raiva. E quando o ator e o personagem consegue tirar isso de você, isso é bom. Ele fez a função dele correta. E ao mesmo tempo, ele era muito desconfiado e muito assim, porque a história explica, né? Já que ele era de origem humilde, ele tá no trono, tá ali como Lorde, mas ao mesmo tempo ele sempre sente aquela posição dele instável, justamente por isso, por ele ter vindo de uma origem humilde. Então ele tem sempre que estar se reafirmando. Então é por isso que ele exige tanto dos filhos, exige tanto de quem tá à volta dele, porque é uma exigência que ele faz pra si mesmo. Já que eu tô nessa posição, eu tenho que provar que não é porque eu vim de baixo que eu não sou capaz. Esse tipo de pensamento que tornou ele um pai horrível que ele é, e esse homem meio frio que ele se tornou. E depois ele cai na real. Ele cai na real mesmo quando ele descobre que a imperatriz dele foi assassinada, e da traição ali da mulher que ele supostamente achava que amava ele. Muda bastante, resolve entregar o poder, então acaba se redimindo. Não precisou morrer, né? Eu não sabia se pra o Bai Fanchi ficar no lugar dele o pai ia morrer, ou se ele ia simplesmente passar o trono. E realmente que bom que acabou passando só. Ele não era ruim a esse ponto de precisar morrer, como a gente vê em várias histórias aí de imperadores que tratavam seus filhos de maneira muito cruel, mas porque eles sabem o que eles vão enfrentar no futuro, e que sentar ali no lugar dele não é fácil. Ser um líder acima de ser pai. Então o ator arrasou.
Falar aqui do pessoal da seita da protagonista de forma geral também. Gosto muito do mestre, maravilhoso. Gosto muito desse ator. Lembro muito dele em Tem Miles, né, que ele era o Imperador Celestial. Ele também já fez o pai das Auluzine naquele drama do Colégio Imperial, né, que ela era estudante. A seita eu acho engraçado que é todo mundo muito jovem, né? Geralmente quando a gente vê em dramas de artes marciais tem pessoas mais velhas na seita ali. Era uma seita de crianças praticamente, isso eu achei meio estranho, mas ok. Só aquela menininha ali que de vez em quando dá vontade de matar. A Bai Feng-shi pra mim perdoou ela muito rápido. Eu queria era voar no pescoço daquela garota. A protagonista, pra mostrar que ela é melhor que os outros, tem que perdoar assim, né? Mas eu não sei se eu perdoaria não. Uma facada daquela, você é louco? Menina louca, muito burrinha. Depois voltaram a ser amiguinhas, mas meio cobrinha, não gostei não. Não gostei assim da personagem, gente. A atriz fez um trabalho excelente, lógico. Bonitinho ela ali também, um casal com outro rapazinho. Era sempre muito bonitinho os dois juntos. Vamos falar agora do grande vilão, né? O Yu. Nossa, no início eu fiquei toda encantada quando ele aparece ali na primeira cena. Salva as pessoas e tenta acabar com a guerra. Me surpreendeu quando mostrou que ele era o vilão. Eu realmente não tava esperando. Raramente isso acontece, mas realmente foi uma surpresa pra mim, foi um choque. Eu até fiquei chateada. Ai não, ele é o vilão tão bonitinho. Tão gente boa, por que tinha que ser ruim? E era um vilão com motivos. Isso é sempre muito bom. Não é só aquele vilão tipo... tentar conquistar o mundo. Ele quer tentar conquistar o mundo, mas ele tem um motivo pra isso, que é uma vingança. A família dele sofreu uma grande injustiça. Ok, ele ter esse objetivo, ok, ele querer limpar o nome dele e se livrar dessa maldição, que realmente é uma coisa pesada em cima da família dele, que os homens só viviam até os 30 anos. Você viver condenado realmente é muito difícil, deve ser muito difícil. Então eu entendo totalmente o lado dele. Ele pecou e errou, como diz os protagonistas falam pra ele, é que ele colocou a vida de inocentes e estava sacrificando os outros para chegar nesse objetivo dele. Ele perdeu a linha da justiça. Eu também não sei a que ponto a doença e tudo, todo o sofrimento que ele passou deu uma loucura ali na cabeça dele, que é o que parece que acontecia, né? Nossa, ele sofria muito com a maldição do sangue, lutando, você vê que os olhos dele vermelhos ali naquele sofrimento. Não devia ser fácil, então não foi um vilão muito bom. E o ator também foi maravilhoso, tanto nas cenas de ação e de luta, como nas cenas em que ele mostrava verdadeiras cores dele. Eu gostei bastante do nosso vilãozão aqui. E por último vamos falar dos nossos protagonistas, Rei e Bai Feng-shi. Eles têm aquele nome em conjunto, vamos falar deles em conjunto aqui. Eu acho os dois muito parecidos, tanto que eles vivem brigando. Um é a versão do outro, masculina e feminina praticamente, no sentido da luta, da justiça, do senso do certo e errado, da questão da inteligência. Lógico que ela é muito mais brincalhona, livre, desinibida. Personalidade bem diferente dele, que já é mais sério, mais centrado. Ele é um príncipe criado de uma forma diferente, né, que enfrenta ali um grande problema. Ela já é mais mimada, a família dela ama muito ela e deixa ela fazer o que ela quiser. Então é legal que eles têm um lado totalmente igual e um lado diferente. Então eles têm personalidades próximas e ao mesmo tempo afastadas, um completa o outro. Teve pessoas que acharam que eles não tiveram química. Eu gostei bastante da química dos dois. Achei maravilhoso os dois juntos. É um romance leve, demora. Ele demora a aceitar que realmente gosta muito. Aí depois ela também demora ali a perceber. Gente, a cena dele confessando, queria confessar no caso, que não deu certo. A cena dos fios, que ele não quer cortar o fio dela, que ele não consegue deixar ela ir. Tem tantas cenas muito bonitas entre os dois, que eu acho que realmente é um romance que vale a pena. E você vê que um ama o outro. Às vezes a gente tem aquela história em que a gente vê que um gosta mais, o outro gosta menos. Eu acho que aqui eu não tive essa sensação. Tive uma sensação de um amor que se completa, um amor igual. Gostei de toda a química dos dois, de toda a interação deles. Eu acho que o Yang Yang, na relação amorosa, teve as cenas mais dramáticas, que é ele que salva ela duas vezes. Uma vez ali com a flor e a outra vez ele tem que dar praticamente a vida dele pra salvar ela, mostrando um desprendimento e uma mudança de objetivo na vida dele, que ele queria realmente se tornar o governador do mundo e no final ele abriu mão pra ficar com a mulher que ele ama. Então eu acho bonito nesse ponto a história dos dois. E eu adoro os dois personagens.
Um não é melhor do que o outro, e isso é bonito de ver num casal. Tem várias cenas que eu gosto muito. A declaração dele que deu errado com os fogos, como aquela ceninha boba na carruagem que ela dá uma frutinha pra ele e ele não pega, aí depois prova. A própria cena dele apanhando pro pai, eu acho uma cena forte, bem feita, bem construída. Mas sem dúvida, pra minha cena favorita aqui, eu vou ter que escolher o casamento dos dois, que foi perfeito, lindo, muito bem produzido, desde a chegada dela no outro reino, ao casamento, aos dois no quarto, é o pacote completo, sem dúvidas, é a minha cena favorita. A história é uma história interessante, mas aqui eu vejo pontos fortes e pontos fracos. Do ponto forte, é tudo muito interessante. Eu não fiquei entediada vendo a história em nenhum momento. Mesmo ali na hora da politicagem, tem uma parte que fica bastante tempo na questão do rei Fan Shi, naquela disputa do trono, da posição do príncipe herdeiro, dele ser o herdeiro do pai. O drama gasta muito tempo nessa parte. Acho que eu podia ter gastado menos tempo nessa parte, pra ter mais tempo ali pro confronto final. Eu acho o confronto final corrido, mas a história de forma geral é uma história bonita, fechadinha, bem feita. Se eu tenho alguma coisa a criticar, eu acho que um drama que se vendeu e queria ser um drama de artes marciais, acho que teve poucas lutas. Acho que teve mais no começo, aquela primeira luta dela com aquele clã malvado que aparece primeiro e faz aquelas adagas e joga. A luta dela também quando vem aquele grupo de inimigos, né? Ela tá lá na mansão dos Ma, que é o domador de cavalos ali, foi muito legal. E a melhor cena de luta pra mim é da Bai Fan Shi com aquele general que morre logo no primeiro episódio. O que me deixou meio triste, eu realmente queria ver uma grande cena de luta ali do rei Fan Shi com a Bai Fan Shi, não um contra o outro, mas os dois lutando juntos. Também aquela cena que eles descem a corrente, né, que eles estão competindo na corrente, que eu achei muito legal, bem empolgante. Mas eu fiquei esperando uma grande cena de luta dos dois lutando juntos, realmente. E eu acho que faltou, passava meio corrido. Teve uma que foi até meio bizarra, ela tava com aquele lenço vermelho, aí eles começam a lutar, de repente o rei Fan Shi vai embora, aí continua lutando aí que eu vou fazer não sei o que. Era meio que assim, tudo muito rápido. Nas cenas de guerra também, as guerras passam todas muito rápidas, assim, tipo... Vamos fazer não sei o que, guerreamos, vai, guerreamos, foi. E a luta final também acabou sendo muito corrida, tanto trabalho pra chegar no vilão. Chega lá, os três, vamos matá-lo, vamos derrotar ele, ele é derrotado. A luta é incrível, né, quiseram fazer uma coisa bem fantástica, mas foi muito rápido. Então tem umas coisas na história que dão uma pecada, na minha opinião. Eu gosto do drama, gente, não entendo errado. Adorei assistir, recomendo. Mas tem essas pequenas falhas que, pra mim, eles poderiam ter caprichado mais. A arma dela é tão legal, né, que são aqueles tecidos, e quando vem a guerra mesmo, ela praticamente não usa, o que é até burrice, porque é uma arma de dano em massa, é como se fosse um bruxo, joga um feitiço que derrota várias pessoas, bem mais prático e melhor do que uma espada. Derrota um ou dois ou quem tá na frente, o lenço não, derrotava todo mundo que tava à volta dela, ela girava assim. É uma pena, porque eu acho que também o Yang Yang foi bem subutilizado nessa questão das lutas. Ele é um cara que dança, a gente sabe que ele é super capaz de fazer coreografias e lutas maravilhosas, como foi em quem viu Sword Snow Strike, que é um drama, tá entre esse ano e o ano passado. As lutas são muito melhores. É um outro drama de artes marciais incrível. Eu acho que dos últimos dramas que eu vi, em termos de luta, é o que eu mais gosto. Queria uma coisa mais nesse sentido, realmente, que desse mais valor a essa parte das artes marciais. Achei meio... Aí depois ficou bastante preso, muito preso na questão da política. O que não me aborrece, eu gosto, mas eu sei que tem pessoas que preferem a ação. O drama pedia mais umas guerras melhores feitas e também uma luta final melhor. Mas eu acho que esses são os pontos que pecam na história, mas ok. Essa é só minha opinião, gente. Eu acho que poderia ter sido nota 10, mas foi nota 9, digamos assim.
Quanto ao final... Ai, meu Deus. Eu sei que tem muita gente que gostou muito do final, né? Adorou o final, porque é um final feliz. Por que você tá reclamando? É um final feliz. Mas eu não... Acho o final ok, mas não é um final que me empolgue. Por vários motivos. Um que eu acho, primeira coisa que eu acho bizarra é que tem uma passagem de tempo muito no finalzinho. Eles casam e passa 5 anos. Aí você não tem um filho dos dois, você não tem nada. Isso que eu acho que o drama peca. Tem tantos episódios que ficaram presos lá na questão dele ser o príncipe herdeiro. Podia ter deixado uns episódios pra gente realmente ver eles governando. Acho que a gente podia ter visto esse lado, acho que seria interessante. Então a gente não vê os dois como uma relação de casamento, de casados. Continua parecendo que eles são só namorados. Não, gente, já estão casados há 5 anos. 5 anos já é um casamento longo. Acho o final corrido, acho a luta contra o vilão corrida, mal resolvida. Eu sei que esse é o tipo do final que muitas pessoas sonhavam pra Novolândia Pure Eclipse, que eram os dois ali vivendo no meio do nada, sozinho. Não era o meu sonho de final, meu sonho de final era os dois. Ele imperador, ela imperatriz, eles governando o mundo mesmo. Eu entendo que ele, só tenho 10 anos, tive que abrir mão da minha vida por ela e tal, aí por isso que ele resolveu desistir de tudo. Mas todas aquelas pessoas que seguiram eles, que estavam com eles, que confiaram nele, o pai confiou nela, o pai dele confiou nele. É muito estranho ele simplesmente abrir mão de tudo assim. O pai dele ainda tá vivo, né? Imagina, eu dei o trono pro meu filho abriu mão, ó. Gente, segue a vida. É meio estranho. Eu não gosto muito de finais com pessoas que abrem mão dos seus deveres desse jeito. Não é uma coisa que me agrada. Eu entendo quem fica feliz, mas pra mim acaba não sendo um final 100% por essas questões. É triste também que a gente perde o menino. Não sei se era uma morte necessária ou não, mas eu acho que ela já tinha perdido tantas pessoas. Porque realmente parece que eles queriam deixar só os dois sozinhos lá na fazenda, vivendo como fazendeiro. E eu não acho um bom final pra eles, não sei. São duas pessoas incríveis, com sonhos incríveis. Me decepcionou um pouco, mas não é um final ruim. E tem muita gente que gosta. E ok, eu entendo quem goste. Mas eu gosto mais quando as pessoas mantêm seu pé firme ali no seu dever até o final. Como foi no Novolândia Pure Eclipse, eu gosto muito mais do final lá. E é um final que o drama decidiu ter, então ok, eu aceito. Mas tem essas pequenas ressalvas em relação a ele. Então é isso, essas foram as minhas opiniões aí sobre o drama Quem Governa o Mundo. Um drama que, como eu disse, eu gostei muito apesar das críticas. Um drama pra eu gostar, ele não precisa ser 100% perfeito, até porque é muito difícil chegar nesse patamar. Ele pode ter defeitos e eu continuar gostando. Como esse aqui, tem vários pequenos defeitos aí que eu apontei e eu continuo amando o drama. E sei que muita gente gostou. Fico feliz que tenha sido um sucesso. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Até o próximo vídeo. Beijinho e tchau.